Olá, seja bem-vindo! Se você chegou por aqui agora, essa é uma série exclusiva sobre como aprender phrasal verbs e qual é a melhor forma. Nos vídeos anteriores dessa série, nós estudamos os phrasal verbs sobre relacionamento. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre os phrasal verbs relacionados ao aprendizado. Fazendo um resuminho, nós sabemos que phrasal verb é todo verbo que, com uma preposição ou mais, e que nós chamamos em inglês de particles, ele vai ter o seu significado alterado. Outro ponto importante, um phrasal verb tem mais de um significado. Um phrasal verb pode ser separável ou não separável. Quem me diz isso é a gramática. Mas tem algumas coisas que facilitam nossas vidas. Por exemplo, um phrasal verb de 3 partículas ou mais, como go out with, take care of, look forward to, essas palavras caminham sempre juntas, elas não vão poder ser separadas. Os que são separáveis, eu preciso pesquisar e esperar que a gramática me diga qual é separável e qual não é. Os intransitivos também não são separáveis. Um exemplo, get up. Agora que nós já fizemos esse resumo, vamos falar sobre os phrasal verbs ligados à área do aprendizado. O primeiro que nós temos é be into. Quando nós usamos esse phrasal verb, você consegue entender que o verbo to be ele precisa ser conjugado de acordo com o tempo verbal. Se for presente, eu vou usar am, is ou are, acompanhando a pessoa. Se for no passado, o was e o were, e por aí vai. Quando eu falo I'm into alguma coisa, eu estou falando que eu sinto interesse em algo. O exemplo que nós temos aí, Are you into English? Are you into English? Você se sente interessado por inglês? Ou, outra pergunta, What subjects at school were you into? Quais as matérias escolares que você se interessava? Então, na verdade, be into, ele expande esse mundo do aprendizado. Nós podemos usar no dia a dia para outras coisas. Por exemplo, eu posso dizer, I'm into books. Eu tenho interesse por livros. Eu coloquei ali para você o passado simples, né, do verbo to be, se você não se lembra, was e were. Esse foi o uso do segundo exemplo que nós temos, que vem em forma de pergunta. Eu usei o verbo to be no passado. Você viu que o be não entrou dessa forma be infinitiva nas frases. Ele precisa ser conjugado. E aí você consegue perceber que o verbo to be ele não vai entrar sem ser conjugado. Ele vai entrar nas frases conjugado de acordo com o tempo verbal. O próximo que nós temos é take up. Take up é começar a fazer algo, uma nova atividade, algo que você não fazia antes. Por exemplo, o que nós temos aí? Chris has taken up jogging. Chris começou a praticar corrida. Segundo exemplo, would you like to take up some activity? Você gostaria de praticar alguma atividade? Pensa na sua vida, um esporte, aprender um instrumento, um novo idioma. Take up. Aqui eu coloquei para você a forma no passado, que é took up. Então, por exemplo, eu posso falar que eu comecei a aprender guitarra, sei lá, 2 anos atrás. I took up learning guitar 2 years ago. Então, esse verbo é para começar algo, iniciar algo. O próximo, go over. Verificar algo, checar algo com muito cuidado para ver a sua veracidade. O passado de go over é went over. Os nossos exemplos. Go over your work before you hand it in. Então, verifique seu trabalho, dê uma olhada com atenção antes de entregá-lo. He went over his notes to check if everything was right. Ele verificou suas anotações para ver se estava tudo certo. Então, go over é checar, observar, analisar algo com cuidado. Mas go over também tem um outro significado. Lembra que eu falei que os phrasal verbs têm mais de um significado? Geralmente aqui nós estudamos apenas um e eu sempre coloco o significado mais usado. Quando eu coloco um phrasal verb com 2 significados, é porque esses significados aparecem muito e nos rodeiam bastante também.
Então, o segundo significado de go over, além de ser analisar, verificar algo com atenção, também pode ser praticar e repetir algo até que você aprenda. Por exemplo, nós temos aí nas frases He went over the events of the day in his mind. Ele praticou, repetiu os eventos do dia na mente. O quê? Para que ele guardasse, para que ele tivesse como lembrança. Segundo exemplo, I'm the kind of student who has to go over every day. That's me. Sou eu. Eu sou o tipo de aluna, eu sou o tipo de aprendiz que todo dia eu preciso praticar e repetir para poder aprender. Go over. É isso. Aqui eu coloquei 2 phrasal verbs com o mesmo significado, hand in e turn in, que é o quê? Entregar a sua tarefa ao professor. O simple past de turn in é turned in e de hand in é handed in. E os exemplos que nós temos? I handed my homework in late as usual. Eu entreguei o meu dever de casa atrasado, como sempre, como de costume. Segundo, the deadline to hand in the work is tomorrow. O prazo final para entregar o trabalho é amanhã. Então, hand in é entregar algum trabalho ao professor. Então, preste atenção. Não é entregar um presente, não é entregar uma encomenda, é só em termos de educação, da área de educação. É entregar um trabalho ao professor. O próximo, hand out. Hand out é diferente, é distribuir para membros de um grupo. Esse phrasal verb não é só usado para a área de educação. Pode ser usado também, por exemplo, para distribuir panfletos na rua, distribuir presente para as pessoas na época do Natal, enfim, para qualquer coisa, não só para a área de educação. O passado de hand out é handed out. Os exemplos que nós temos. O primeiro, could you hand these books out, please? Você pode distribuir, você pode entregar esses livros, por favor. E o segundo, the professor asked me to hand out the activity to the other students. O professor me pediu para entregar a atividade para os outros alunos. Drop out. Drop out é não terminar a escola ou a faculdade, abandonar antes do seu fim. Ali em inglês nós temos leave school without finishing your studies. É isso. O passado de drop out, dropped out. Nossos exemplos. She started a degree, but dropped out after only a year. Ela começou a licenciatura, ela iniciou o nível universitário, mas saiu logo após um ano. Segundo exemplo, a lot of people drop out of school to work. Muitas pessoas deixam a escola por causa do trabalho. Esse próximo phrasal verb, catch up with é acompanhar, estar junto, caminhar no mesmo passo, no mesmo ritmo, no mesmo nível das outras pessoas. Então, quando eu falo assim, I can't catch up with you, é porque eu não consigo o seu ritmo, eu não consigo acompanhar o seu ritmo, eu não consigo estar no mesmo nível que você. Catch up with pode ser tanto para a área educacional, quanto também para outras coisas, por exemplo, na prática de exercício físico, às vezes numa conversa onde as pessoas estão falando algo que eu não entenda muito bem, eu posso usar esse phrasal verb. O passado de catch é caught. O exemplo que nós temos, I need to catch up with my friends in class. Eu preciso acompanhar, eu preciso andar junto com os meus amigos em sala de aula, estar no mesmo nível. Catch up with, estar no mesmo nível. Catch up with. Fall behind. Fall behind é ficar um pouco para trás. Meu progresso, ele não é tão rápido quanto das outras pessoas. Então, o passado de fall é fell. O exemplo que nós temos. If you fall behind, you do not make progress. Se você ficar para trás, se você não avançar, você não vai fazer nenhum progresso. Então, esses são os phrasal verbs da área de educação. Agora nós vamos ver algumas frases com eles para que você recorde o significado e também
para que você recorde o significado e veja outras estruturas, outras formas de aplicação. Então, aqui, a primeira frase que nós temos é Are you into English? Você é interessado, você se interessa por inglês? Yes, I love English and I'm into teaching English. Ou seja, a pessoa, sim, eu amo inglês e estou interessada até em ensiná-lo. Então, be into. No caso aí, a primeira pessoa, I'm into. Are you into music? Are you into series? Are you into technology? Segundo exemplo, in fact, I've taken up online teaching and it is awesome. Na verdade, eu comecei a ensinar online e é incrível. Take up, começar a fazer algo. What would you like to take up in your life? O que você gostaria de começar na sua vida? Take up. Terceira frase. I need to go over my French essay before I hand it in. Então, aqui nós temos numa frase só 2 phrasal verbs. Go over, verificar, checar os detalhes para ver se está tudo certo. Eu preciso verificar o meu relatório de francês antes que eu o entregue. Lembra? Hand in é entregar uma atividade escolar ao professor. Mais uma frase. Once you read up on this subject, you should write a short essay on it. It is a good learning technique. Read up. Ler com atenção, observando os detalhes, todos os pontos importantes. Não é apenas read, é read up. Ler tudo com atenção. A próxima, they're handing out free samples of some new cookies down at the corner. Eles estão distribuindo algumas amostras de biscoito na esquina. Hand out. Hand in é entregar ao professor. Hand out é distribuir qualquer coisa, não necessariamente para o professor. A frase 6. If you drop out of school, you will regret it. Don't do it. Se você sair da escola antes de terminar, você vai se arrepender. Não faça isso. Drop out of school. Largar, abandonar os estudos. Drop out of. E a número 7. Don't worry if you fall behind a bit now. You will catch up quickly. Nessa frase nós temos 2 phrasal verbs. Primeiro é fall behind, que é ficar para trás, se atrasar em algum assunto porque você ainda não conhece bem. Ou então, catch up, que é acompanhar. Essa frase, o significado é: não se preocupe se você ficar um pouco para trás agora, você vai conseguir acompanhar rapidamente. É provável que alguns dos phrasal verbs falados aqui hoje você não conheça pelo menos 3 ou até um pouco mais, mas eles fazem a comunicação acontecer, ampliam o nosso vocabulário se inseridos no nosso dia a dia e por isso eles precisam fazer parte do nosso vocabulário ativo, que é aquele vocabulário que a gente usa constantemente. Treine esses phrasal verbs, faça frases, presente, passado e futuro, assim como eu venho treinando com você desde que nós começamos a falar de phrasal verbs. Coloque-os no seu dia a dia, comece a fazer perguntas para você mesmo e aí você vai começar a deixar de lado esse pânico que tantos alunos têm de phrasal verbs. Eles servem para deixar a nossa caminhada leve, o nosso inglês mais confiante. É só se familiarizar com eles e inseri-los no seu dia a dia. Continua por aqui, que no próximo vídeo tem mais. See ya!